Ocre. Tem o encontro da Geleia Orc, é não sei quantos orcs. Geleia Orc. Geleia Ocre. Cara, taverna dos orcs, eles servem pão com geleia orc. Geleia Orc. Cara, dá uma cheirada nisso aqui, meu. Parece cheiro de assento de ônibus novo. Olha só, Papai Noel existe, hein, cara? O Arthur queria de Natal uma mesa de mixagem. Olha só. E o velho sacudo veio e entregou, né? Cara, eu tô me sentindo cada vez mais profissional. Tô ficando envergonhado de vir aqui gravar o Vozes agora, cara. Olha só. Um dia nós vamos tirar uma... lisonjeado. Um dia nós vamos tirar uma foto de como é que tá o estúdio agora, pra vocês verem o que tá acontecendo aqui. Uma mesa de mixagem de verdade, microfones de verdade, nariz de palhaço, microfone de verdade, Com um cheirinho característico. cheirinho de carro novo. Vocês vão saber por que na voz de fundo, né? Não é carro, é banco de ônibus. Banco de ônibus. Cheiro de banco de Nem ônibus. carro cara. Tá? Banco de ônibus novo, né? Novo. Eu espero que os ouvintes estejam percebendo essa enorme diferença no som. A propósito, bem-vindos a mais um Voz da Terceira Terra. Ah, sim. Finalmente, né? Hoje nós estamos com uma convidada. Vamos nos apresentar. Eu sou o Marcelo. Eu sou Ivar. Eu sou o Arthur. E eu sou a Luciana. Luciana Galeani, é isso? Isso. A Luciana. Galliani. Guido, mata ele. Luciana Galeani está aqui para fazer o contraponto nesse nosso episódio super denso e Tem que ter uma nervoso. calcinha nessa história toda, né? Senão não dá um equilíbrio. Tem que ter no ar esse cheiro de estrógeno. Tá? Nossa. Pô, eu tomei banho. Feromônios, Luciana, feromônios. Feromônios from hell. É que tem que ter uma voz mais aguda para balancear as nossas vozes graves e másculas. Ah, é. Com certeza. Luciana Galeani, bem-vinda à família. Obrigada. Temos também aqui o Dom Grazie. Corleone, né? Sim, nas vozes da Terceira Terra. Esperamos que seja a primeira de várias participações. Ah, obrigado. Estamos tentando dar uma variada, né? Para os ouvintes não enjoarem da sim. gente, né? A Fran não está aqui hoje porque ela está em Ilha Solteira, na terra natal dela, né? É bom a gente falar da nossa amiga Fran. E nós vamos tentar ter um membro flutuante, assim, né? A Luciana vai participar sempre que puder. Tem o diabético, já citamos aqui, vai participar sempre que puder. Então vamos procurar dar uma variada, assim. É o nosso quinto membro. Verdade. Ui. E pode ser que dessas participações... Nossa, agora que eu entendi. Cara, eu me senti o Bira no Jô Soares agora, sabe? Verdade. E pode ser que saia um projeto aí, né? Talvez saia um projeto secreto Macacos. Lembra desse filme? Nossa. Lembro, o Matthew Broderick, né? Salvando macaquinhos. Muito né? ruim, cara. Muito ruim. Na hora que você falou macaco, eu lembrei dos Macaco 12 macacos. Eu também lembrei dos 12 Os macacos é macacos. muito bom. Não, mas esse é bom, cara. Não, Agora, não. Projeto Secreto Macacos. Ah, é. Com Trash. Matthew Broderick, lembrei. Acho que nem na Sessão da Tarde passa mais isso aí. Dois Muito ruim. ótimos nomes de filme para filmes péssimos. Projeto Secreto Macacos e Operação Nervos de Aço. Nossa, Filme de lobisomem com Casper Van Dien, cara. Meu Deus. Bom, o tema de hoje é... O primeiro passo. Então você resolveu ser GM. O atual GM do seu grupo se mudou para o outro lado do país, ou você finalmente conseguiu pôr as mãos naquela coleção de Shadowrun do seu primo que não jogava há muito tempo. E agora? E agora, Ivar? GM, como a gente fala, Game Master, né? Isso. Ou Dungeon Master. Não vamos falar, não é um podcast sobre a indústria automotiva do Brasil. Tá, nem a GM, nem Volkswagen. É porque narrador é muito específico pra... Eu sei pra menos de vampiro. carro do que de RPG, então não ia funcionar. Eu aqui. Mas eu falei GM porque DM é muito específica. Dungeon Master, Dungeons and Dragons. Vulgo E o- mestre. O mestre. E o narrador é World of Darkness. Tagmar era MJ. Era. Né? Isso, os jogos da GSE antigas eram todos como o MJ mesmo. Mas aqui no Brasil a gente fala mais DM, né? É que no estrangeiro, geralmente é GM para todos os lados. É. Né? Não, eu não falo tanto não. Com o nosso grupo a gente fala mais mestre mesmo. Mestre. 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 Então tá. É que mestre tem uma peso, né? Uma carga dramática. Coisa meio sadomasoquista aí, né?
Eu não tinha pensado nisso, mas Mas o Ivar sempre leva pra esse lado, né? Eu, imagina. o Ivar leva tudo por trás, cara. Sempre. Coisa feia, meu filho, coisa feia. Muito bem, então, Ivar, e agora? O cara resolveu ser GM. Boa sorte, meu amigo, tá? Vai ler o capítulo introdutório do Dungeon Master Guide, né? Não, você resolveu o semestre, meu jovem, ou meu velho, dependendo da sua idade, né? Primeiro de tudo, meus parabéns, tá? Porque você ser um mestre de jogo é uma responsabilidade grande, porque você vai ser, não digo o responsável pelo entretenimento do grupo, mas você vai ser a pessoa que vai ser como se fosse o diretor de um filme. Você vai escalar os seus atores, você vai escolher ou escrever um roteiro, você vai preparar o cenário, que seria ou aquilo que você vai dizer para os jogadores, ou a sua mesa de miniaturas, dependendo do caso, do jogo que você jogar. Então você vai ser responsável por coordenar a diversão do grupo como um todo. E quando eu falo grupo como um todo, é tanto dos jogadores quanto a sua própria diversão. Porque tem que ser divertido para todos. Com certeza. Se pro mestre for assim uma coisa que é trabalhosa, que ele faça isso mais pros amigos do que para si só, se ele estiver sacrificando tempo de estudo, de trabalho, então já tem alguma coisa aí que não está encaixando bem. O mestre está trabalhando mais do que deveria, né? Não vale a pena. Então tem que ser prazeroso, tem que ser legal pro grupo inteiro. Com certeza. O jogo de RPG é para todo mundo, né? O mestre que tem o grande trabalho divertido de procurar desenvolver a história o mais legal possível. Para isso tem alguns passos, alguns preceitos que a gente vai falar logo em seguida. Eu criei 4 pontos importantes para o DM iniciante se mirar, né? Eu baseei mais ou menos numa série de 4 artigos curtinhos do, acho que é o DM Zen, o GM Zen, né? Zen DM, isso aí. É isso mesmo, né? Do blog Dungeon Mastering. Aquilo não é para narradores ou DMs iniciantes. E são textos curtinhos e vagos. Mas dali, eu precisava de uma base para estabelecer o 5 Palm Point Exploding Heart do DM, né? Eu não lembro do filme. Então, É do Kill Bill, né? isso. É isso mesmo. 5 Eu não vou lembrar. Point também não Pressure lembro. Palms Exploding Heart. BTO de Pegasus. Enfim. Então são 4 pontos, eu vou falá-los rapidamente e depois nós vamos elaborar sobre cada um, com a ajuda de vocês, eu espero. Ponto 1, limites. Ponto 2, foco. Ponto 3, dando, ou é dando que se recebe. E o ponto 4, valor. Agora vamos ver o que são esses 4 pontos. Depois eu também vou dar até uma dica de como construir aventuras em 5 minutos. O primeiro ponto é o limites, que se subdivide, é um fluxograma em 3 outros pontos, que é 1. Conheça seus limites. 2. Aceite... eu fiz 1, 2, 3, 4, vou fazer A. Conheça... 1.1. É 1.1, conheça os limites. 1.2, aceite seus limites. E 1.3, force seus limites. Posso trazer a discussão para um pouco antes desse ponto aí, antes de você Dos começar? limites. Por favor. Tá. Antes dos limites. Antes dos limites. Quando não havia limites ainda. Quando ainda não havia Ele limites, né? acabou de pegar o Senhor dos Anéis Saga e ainda não tem limites. Ele acabou de tomar a decisão de semestre, digamos assim, né? Saga não, é Coda. É Coda, tá? Quero mestrar, quero ser mestre. Primeira coisa, então, arrumar um grupo. Né? Com certeza. Escolher o grupo também. Né? Escolher o grupo, isso aí, Arthur. Isso é muito importante. O mestre, não só ele saber o sistema que ele quer jogar, o sistema que ele está afim de narrar, porque também, como o Ivar falou, que tem que ser prazeroso para ele, ele tem que escolher um sistema, tem que escolher uma ambientação, e ele tem que escolher os jogadores. Uhum. Porque existem jogadores que gostam de determinado sistema, mas não se adequam a outros tipos de sistema. Podem experimentar, mas tem que ter aquela cabeça, não, vou jogar esse sistema para experimentar. Eu acho que isso está aqui no primeiro, que é conhecer seus limites. É saber, por exemplo, no caso dos seus limites, também tem isso em relação ao grupo. Você está num grupo de gente que adora jogar ficção científica. Não vai tentar colocar uma aventura de horror se eles não curtem, né? Uhum. Então esse é um dos seus limites. Você não vai fazer uma aventura de horror se o seu grupo prefere ficção científica. Conversa. Claro, chega para você assim, eu tenho essa proposta desse jogo de horror aqui. Eu sei que vocês gostam de ficção científica. Vocês vão chegar no meio termo. Eventualmente, você vai conseguir fazer um horror de ficção científica. Fazer um Alien Talk Passageira. Interessante. Então, assim, você compromete um pouco, os jogadores comprometem um pouco. É onde você estabelece que você conhece o seu limite.
E entende que você não dá conta de fazer. Às vezes você fala, eu gostaria de fazer uma aventura de... Primeiro palavrão? Você faz uma aventura... Você gostaria de fazer uma aventura de horror, mas você chega em algum momento você descobre que você não dá conta. Que aí é a parte 2. O ponto 1.2. Aceite o seu limite. Olha, você não é bom em fazer aventuras de horror. Eu, por exemplo, não sou bom em aventuras de investigação. Eu, Marcelo, não consigo fazer aquelas aventuras tipo Sherlock Holmes, sabe? Eu não dou conta de fazer. Eu tendo a fazer mais aventuras de aventura. Ou aventuras de ação, com alguns puzzles, alguns mistérios, mas eu não consigo fazer com que a aventura se sustente em cima disso. Só em cima disso. Exatamente. Eu não dou conta. Esse é o meu limite e eu aceito ele. A partir desse momento, quando você aceita seu limite, está na hora de você forçar o seu limite. Eu não dou conta, mas eu gosto muito. Então eu vou ler RPGs sobre isso, sobre o assunto, porque RPGs sobre o tema te ajudam a fazer, como por exemplo a Dirty World, que é um RPG de meio Dick Tracy, assim, sabe? O Dick Tracy, cara, que legal. E tem muitas dicas, é um RPG indie, é fininho, custa R$9,90, um negócio assim, sabe? R$19,90. E ele é muito legal porque ele te ensina a fazer aventuras no ar, né? Não no ar, mas... Aquele esquema de filme no ar, né? Isso. E dá muita dica de como fazer uma aventura de crime, mas com mistério, com plot twist. Então, se eu quiser forçar meus limites, eu vou atrás desse livro e tento fazer. Mas não é só isso. Há mais meandros além desse lance de limites, né? Mas aí que tá. Se o mestre é iniciante, ele vai primeiro conhecer os seus limites. Pra depois tentar forçar esses limites e... ele quer fazer uma aventura de D&D, né? Nível épico, por exemplo, né? O cara, ele curtiu o nível épico. Isso é uma história que eu já conheço, né? Que o garoto, o primeiro livro que ele resolveu ler, o irmão dele jogava, né? Ele pegou, não, vou ler esse livro aqui de níveis épicos, né? Parece ser bem legal. Então ele leu o livro de níveis épicos, né? DM de primeira viagem. E ele falou, não, o livro de raças é o livro dos monstros. Podem escolher o que vocês quiserem, né? Como assim? A aventura acabou em 10 minutos, cara. Porque... Tá bom. Cara, eu ia ser um tarrasque. Uma bolete, um tarrasque, um titã. Não, o grupo era um circo, sabe? É um show de horrores, Não, e ainda é um grupo. Não, é porque é o seguinte, ele, como mestre iniciante, pegou um grupo de jogadores muito experientes. Olha, mas esse é um erro muito comum de jogador iniciante. Isso eu já cansei de ver. O cara é meu jogador e ele resolve querer ser DM. Eu falo, ótimo, o que você precisa? Você quer ajuda? Quanta ajuda você quer? Passa os livros pro cara, dou ajuda, ele monta o jogo. A primeira coisa que ele vai fazer é permitir aos jogadores coisas que eu não permitia. E aí ele descobre, da melhor maneira, por que eu não permiti. Por que isso não era possível, né? Claro. Ele descobre os seus limites. Exatamente. Todo GM iniciante faz isso. Se você não deixa a gente pegar certos personagens, porque tem esse desnível de Encounter Level, como é que chama aquele negócio na terceira edição? Que era o... Challenge Racing, o livro desafio. Não, tinha um Level Adjustment na terceira edição, mas no AD&D às vezes não tinha. Era o Level Adjustment, por exemplo. Você é um Drow, você tem um Level Adjustment mais 1. Isso. Na hora de ganhar XP, você ganha XP como tivesse um nível a mais, ou seja, vai ganhar menos XP. Você não deixa a gente pegar certas raças. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar todo mundo pegar a raça que quiser. E aí você toma no boró e descobre por que não podia, entendeu? Então, primeira dica para os mestres iniciantes, pegue uma raça padrão. Quando eu vou fazer uma aventura, na ambientação, eu coloco assim, vocês estão numa cidade humana. Humano não se mistura com elfo, que não se mistura com anão. Existem algumas poucas cidades onde há essa mistura, mas é igual, por exemplo, no nosso mundo. Você vai, por exemplo, em São Paulo, tem o bairro da Liberdade que é só japonês. Yakuza. Hoje em dia, entendeu? só Chinês, coreano, né? Hoje só coreano, mas tipo, como eles têm a mesma cultura, eles vão acabar se focando num bairro só. Como um personagem, ele tá numa cidade grande, ele vai estar num determinado bairro, então ele vai estar envolto de uma determinada cultura. Então, acho que a primeira dica para a pessoa que quer ser mestre é focar em uma ou duas raças para os jogadores. E começa de baixo, começa com pouco. Sim. Quer dizer, não adianta você querer fazer um estrogonofe de camarão com soufflé de não sei o que e servir um champanhe, se você ainda não aprendeu a fazer um feijãozinho com arroz, cortar cebola. bife, batata, cortar cebola, coisa do tipo, né? Você não sabe certos segredos, como por exemplo, que não se ferve creme de leite, né? Por exemplo. Né? Então são essas coisas que um mestre mais experiente já sabe como é que funcionam.
Você, mestre iniciante, ainda não sabe. Você vai saber com experiência. Então começa de baixo. Começa com Sim. coisas mais simples. E eu vou além disso. Isso não quer dizer que a sua aventura, por ser mais simples, seja ruim. Pelo Lógico que contrário, você é um processo de aprendizado. Se você entrar numa faculdade de medicina, você não vai começar com neurocirurgia no primeiro semestre. E a prática também, né? As primeiras aventuras que o mestre for mestrar mesmo pra galera, fazer mais descritivas aventuras do que já começar com monstro, com tarrasca e sei lá o que, né? Começar mais descritivo. Começar por baixo. Exato, ambientando a galera, tudo certinho. Nada de coisa extraordinária. É que todo começo você tem que dar toda aquela... Tem que ter mais história, ambientação, pra pessoa se sentindo englobada num todo, né? E aos jogadores, especialmente os mais experientes que tiverem com um mestre desse, gente, aceitem que o mestre é iniciante, tá? Não tentem Com abusar da certeza. história do mestre, porque você fazer isso, você está, às vezes, acabando com o desejo da pessoa de ser mestre. Não, ou ajude o mestre. Eu gosto muito de alguns jogadores meus que eles me ajudam. Por exemplo, eu estou numa cidade. O próprio jogador fala, então eu vou no Orives. Maravilha, tem um Orives. Eu vou então no Coreiro. Beleza, tem um Coreiro. Eu não preciso falar, vocês acabaram de passar na frente do Orives, agora do lado aqui tem... Eu não preciso dar toda a descrição de tudo que tem na cidade. Aham. Eles próprios, eles se interessam, sabem de algumas coisas que já tem na cidade e perguntam pro mestre, tem. Beleza, então eu vou em tal lugar. Quando os jogadores são mais experientes, eles já vão na taverna, né? Já Procura briga, né? já procurar briga, saber informações, né? É mais fácil. Pegar uma coisa que o Ivar falou e vou além. O Ivar falou que as aventuras têm que ser básicas. Primeira aventura de um DM ou GM iniciante, na minha opinião, é uma aventura pronta. Primeira aventura dele tem que ser uma aventura pronta. uma E boa. não é qualquer aventura pronta. É aquela aventura pronta que vem no livro básico. Pega a Kobold Hall, que tem no Dungeon Master Guide. Pega a Uma Noite de Trabalho. Pega a Dungeons antes do D&D. No Pega- GURPS tem aquela caravana Para Ain Aris. Isso. Pega a aventura pronta e pega a aventura pronta que está no livro. Porque aquela aventura foi desenhada para te ensinar a jogar. Isso. É igual no Exato. Falkenstein, tem, acho que é como um relógio a primeira aventura. É muito boa, cara. Muito boa. Eu gosto. E aí, com essa aventura, você descobre o que você é bom, o que você precisa melhorar e o que você não dá conta. Você descobre os seus limites. E como o sistema funciona. E como o sistema funciona, que é a coisa mais importante. Porque como jogador, você conhece menos da metade do sistema. Com certeza. Porque como jogador, você é fã de... Era o meu problema. O que me fez jogar 3 vezes seguidas com o Wizard no AD&D. Porque eu não era bom de pôr magias no jogo. Lembra que eu comentei que eu detestava dragões porque tinha aquele monte de magia? Que eu falei, eu não conheço. Porque eu, como jogador, Homens era de fã armas, dos né? homens de armas. Paladinos, Rangers e guerreiros. Então eu comecei a jogar com magos justamente para eu poder aprender, meio que ir decorando as magias, porque era uma dificuldade minha na hora de ser DM. É uma boa ideia. O ponto 2 é o foco. Esse tem mais aqui. A. Tenha objetivos definidos. B. Tenha objetivos de pequena escala. C. Minimize seu trabalho. Eu vou chegar aí, vou explicar o que é. D. Escute. E. Crie o hype. Ou. Como é que você traduziria hype, Var? O apelo, né? E o desejo pela aventura. Isso. Organize tudo antes de sair para jogar. Prepare cada combate. E tenha uma cópia das fichas dos PCs. Vamos elaborar então cada um desses pontos. Primeiro, tenha objetivos definidos. Eu quero fazer uma aventura de ficção científica. Ou saiu ficção científica, né? Acho que sim. Eu preciso fazer umas aulas de... Eu preciso de uma fonoaudióloga. Eu quero fazer uma aventura de ficção científica. Não, isso é Isso muito não amplo. Isso é muito amplo. Obrigado, cara. Então você tem que pensar o que você quer, qual é o seu objetivo. O que você quer nessa aventura? Eu quero que tenha um combate épico. Eu quero que tenha um encontro com uma raça desconhecida. Eu quero que tenha busca por um artefato perdido. Escolhe um objetivo. E o que complementa o tenha objetivos em pequena escala. Não pense assim, eu quero que os jogadores salvem a galáxia. Não. Começa com eu quero que os jogadores salvem o prefeito dessa cidade. Ou então eu quero que os jogadores destruam a galáxia pra depois salvá-la. Nossa. Eles liberam o mal. Minúscula escala. Eles liberam o mal que destrói a galáxia. Você tem. Mas se você pensar, por exemplo, já que estamos falando de ficção científica,
FC. Você pegar, por exemplo, Guerra nas Estrelas, né? Existe um objetivo maior que é destruir a Estrela da Morte. Sim. Mas aquilo acontece só no final Sim. do que seria, digamos, a campanha. Né? Existem várias pequenas aventuras com objetivos onde cada objetivo é um passo maior em direção ao objetivo final. Que são as então- pequenas aventuras, né? Isso. Vou usar o exemplo do Ivar, então, o exemplo prático do Ivar de Star Wars. Se aquilo fosse um jogo de RPG, o DM estabelecendo objetivos definidos e objetivos em pequena escala, então os objetivos dele, a lista seria introduzir os jogadores ao Império do Mal, introduzir os jogadores à Aliança Rebelde, introduzir os jogadores à tecnologia disponível para eles, no caso, um personagem que é Jedi é força, um personagem que é Scoundrel é armas, um personagem que é soldado é Armas e técnicas de combate, ou táticas. a nave, que eles têm que ter acesso a uma nave, esse é o objetivo. Ó. Ficar sabendo da maldade do Império, depois conseguir uma nave em Mos Eisley, depois conhecer a Aliança Rebelde. Nossa, para de fumar, Ivar, aqui dentro da casa do Arthur, não. Sabe, o objetivo é descobrir, salvar a princesa, entendeu? Vários objetivos pequenos que vão combinar no grande objetivo, que era destruir a Estrela da Morte, né? Mas assim, objetivos pequenos. Passo a passo. E cada objetivo conquistado dá aos jogadores aquela sensação de que eles conquistaram alguma coisa, que eles alcançaram um pequeno objetivo. Isso. Depois, minimize seu trabalho. Em que sentido? Não tenha uma ficha para cada Goblin. Os caras estão lutando contra 13 Goblins que tem na aventura Keep on the Shadowfell. Tem um determinado encontro lá na Catarata que tem 13 Goblins. Então, assim, esses 4... O que foi isso? Gases. Gases orais. Nossa. Eu pensei que era o Darth Vader de novo. Não, o Darth Vader chupando suco no Vazando, canudinho, né? Vazando. Vem vazando. É que o refrigerante tá com muito gás. Tem 13 Goblins. Isso a quarta edição dá esse exemplo muito bom, assim. Então você tem estes 6 Goblins, tem a mesma quantidade de ponto de vida. Estes 3 têm a mesma quantidade de ponto de vida. E estes outros 3... 6, 9, 12, tá faltando um. Esses outros 4, Whatever. entendeu? Ou então, põe assim, esses aqui vão morrer com ponto de vida. Sabe? Esses aqui vai ser, sabe, não fica igual a iniciativa. Você tem 4 lobos. Não dá uma iniciativa para cada lobo. A mesma iniciativa serve para os 4 lobos, eles vão agir juntos no mesmo round, né? NPC. Não fica dando trejeito para cada NPC. Isso remeta-se aos nossos 2 episódios sobre NPCs para pegar algumas dicas. Uma delas é, primeiro, NPC que não é importante, fala normal. O cara fala com você tal coisa, tal coisa, tal coisa. Algum NPC que é importante, que você quer que os jogadores se lembrem dele, quer que o NPC crie alguma impressão nos jogadores? Que os jogadores comentem a respeito dele. Ou se de vez lembrem em dele, quando. né? Dê um trejeito. Não fique inventando um personagem complexo. Isso é coisa de PC. O NPC tem um trejeito. O cara tem nariz torto, parece que quebrou numa batalha. O cara é fanho. Ele é excessivamente magro. A taverneira é aquela velha que masca a língua. Nossa. Às vezes, Viu como lembra? Às vezes é o próprio nome. Por exemplo, tinha o dono de uma loja de ferragens numa aventura que ele chamava, o apelido era Stiff. Na hora, os jogadores lembraram do Stiff do American Pie. Pronto. Não precisa deu nome pro cara, chama Stiff. Beleza. Todo mundo lembrava dele. Exatamente. Não é daquele filme lá, Lilo e Steve? Nossa. Não é bem esse. Toda Doom. Depois, escute. Isso enquanto você está jogando, é muito comum o DM iniciante estar preocupado com aquele monte de coisa que ele preparou. E aí você está ouvindo o que os jogadores estão falando para você, mas pensando no próximo combate, pensando naquilo que você fez. Nossa, aquele NPC, na verdade, ele não deu aquela informação que tinha que dar. Esquece isso, cara. Enquanto os jogadores estão narrando alguma coisa entre eles, estão discutindo ou te descrevendo o que eles estão fazendo, escute o que eles estão falando. Isso eu acho interessante, porque isso é uma característica de grupo, né? Se você presta atenção no que o seu grupo está te falando, você tem noção do que eles querem e do jeito que eles gostam de jogar. E você vai pegar ideias do que eles estão falando, por exemplo. E outra coisa, a não ser que você tenha uma memória muito boa, leia. Sabe, se é informação importante que está ou escrita na parede ou que o NPC tem que dar, leia, escreva, faça um roteiro, né? Você não pode ficar muito preso no roteiro, né? Tipo, eu queria que todo mundo fosse pra esquerda, mas todo mundo foi pra direita. Não, a aventura trilho não, né? Sentido. O roteiro, assim,
o personagem do mestre, ele tem que te dar uma informação X, importante. Essas informações, essas citações, leia, escreva elas e leia. Agora, decidir o lugar que eles têm que ir, aí é decisão deles. Mas informações a serem passadas, tal pessoa vai falar tal coisa. Se eles matarem tal monstro, o cara que estava prisioneiro tem que falar tal coisa. E especialmente na hora que você estiver ouvindo os seus jogadores, na hora que você deixar eles conversando, fazendo alguma cena, você mesmo pode ir anotando ideias, essas ideias que partem deles. Porque isso pode refletir um desejo deles em relação à aventura, né? Quando voltarmos para essa cidade, vou voltar naquela taverna, não sei o que, vou conversar com aquela taverneira e tal. Você anota isso aí e já sabe que quando você planejar a volta para essa cidade, é um encontro que já está... quer dizer, o jogador já deu ideia do encontro que ele quer que aconteça. Sim. Lembra, tem que ser legal tanto para você, mestre, quanto pro jogador. Ele tem que curtir também. Cria o hype. O que é isso? É pupilha nos jogadores por causa dessa aventura. Então, semana que vocês estão jogando, né? Aí acabou a aventura, passa 2 dias, você encontra com os caras no trabalho, no colégio, e fala assim, então, semana que vem, vocês estão preparados para morrerem nas mãos do grande Senhor do Mal? Sabe? Você se lembra daqueles poções de cura que eu dei pra vocês? É bom que vocês tenham guardado, sabe? Ou manda e-mail, cria um blog e põe a postagem da sessão anterior no formato de narrativa, sabe? Pede pros jogadores desenho dos personagens. Ou você, se você é bom de desenho, faz o desenho essa aqui vai ser uma cena que vai aparecer no próximo jogo e mostra pros jogadores. Cria essa expectativa, conversa com eles sobre o jogo antes do jogo, pra eles já chegarem já animados. Vamos jogar, porque o Demi ficou falando a semana inteira e eu tô louco pra ver o que vai acontecer. Uma coisa que eu já fiz, que eu adoro, eu liguei pro jogador a uma aventura de Cyberpunk. Eu sabia que o cara estava em casa, não tinha celular naquela época, eu sabia que o cara estava em casa, eu sabia que ele estava sozinho em casa, e eu liguei, e usando, sabe aqueles negócios de mudar a voz? Que você fala, apareceu no jogo, sabe? Eu liguei pra ele e falei assim, tipo, quando ele atendeu, eu chamei ele pelo nome do personagem. Eu falei, fulano? Aí ele parou, olhou assim, aqui é o Ciclano, o cara que contratou eles na aventura. Eu estou ligando para te avisar que o lugar da próxima missão foi modificado. Vocês têm apenas 2 dias ao invés de 3 e o mecanismo nuclear foi levado para tal coisa. Sabe, tipo, eu falei como se fosse o contratante dele e ele recebeu a informação como se fosse o personagem, sabe? Legal. Interessante, né? Muito bom, né? Estimula, né? O cara fica pensando naquilo a semana inteira. Eu falei, caramba, e agora? Agora a gente só tem 2 dias e o artefato foi mudado pra tal lugar, isso aqui. É que tem uma coisa chata que é o mestre morto, né? O mestre morto, Ou aquele cara que tá sempre assim, aí vocês vão por lá e aí... É o mestre olho de peixe. É o mestre cigano Igor. Nossa. Dá sempre a mesma entonação para sempre. Todas as vozes. O ânimo também dele o ânimo é sempre sempre o mesmo, né? Mesmo. 0. Ele acha um porre mestrar. Havia um RPG. Há um RPG, né? Que ele deixou de ser publicado, mas ele existe ainda, né? Chamado Ember. E eles têm nas regras de experiência e também de criação de personagem uma mecânica chamada Player Contribution, onde qualquer coisa que os jogadores façam que enriqueça a sessão de jogo, desde, por exemplo, se o personagem é músico, ele compõe uma música, ou ele declama um verso, ou se o personagem desenha, ele desenha o personagem dele ou alguns outros personagens da mesa. Se ele começa contando alguma história que aconteceu, se ele faz o diário da aventura passada, por exemplo, né? Ou mesmo que o jogador não tenha nenhum talento, se ele trouxer os refrigerantes, né, para a mesa de jogo, o mestre pode recompensá-lo com pontos de experiência também, além daqueles que ele já dá habitualmente, né? É um recurso que está previsto nas regras, inclusive. Legal. Né? Interessante. Então você pede ajuda para o seu grupo e isso também pode ajudar um pouco a criar o hype, porque eles ficam envolvidos também tanto com a criação da aventura, algumas coisas, eles vão dando forma para certos aspectos e eles vão também se interessando até por conhecer mais do universo que você está mestrando, né? Isso aparecia no Ember, mas não existe motivo para não ser transportado para outros RPGs também. O próximo ponto é um que eu custei a aprender. Eu aprendi da maneira mais difícil, que é organize tudo antes de sair para jogar. Ou melhor, não seja preguiçoso. Não, fazer no sentido de fazer checklist. Por exemplo, quando eu saio para viajar, eu aprendi a fazer isso no jogo por causa de viajar. Houve um tempo em que eu morava numa cidade, meus pais moravam em outra cidade, meu namorado morava em outra cidade. Então eu viajava pra caramba. Então o que eu fazia? Eu vou viajar amanhã ao meio-dia.
Beleza? Então eu vou arrumar a mala hoje à noite. Porque no meio da madrugada eu vou lembrar de alguma coisa que eu esqueci de colocar Sim. na mala. Amanhã de manhã, quando estiver tomando café, eu vou lembrar de outra Vai lembrar de coisa. outra coisa. Então você tem esse tempo antes, porque você faz a mala e sai, certeza que você esquece, que eu, pelo menos, esqueci um monte de coisa, né? Acho que a Luciana tá Eu concordando. também, você eu concordo plenamente. E são Aliás, eu detalhes- tranco a casa, saio, vou até a esquina, ou a outra esquina, aí eu volto, porque eu esqueci alguma coisa. E às Aí eu vezes faço umas 3, 4 vezes, inclusive. São detalhes que você esquece. Por exemplo, você esquece de colocar. Você monta aquela mala inteira, você esqueceu de colocar as meias, por exemplo, que você vai usar. Ou você esqueceu, por exemplo, você está já dentro do táxi ou dentro do carro, você esqueceu a passagem em casa. Acontece bastante. Parafraseando isso para a mesa de jogo, eu já cheguei a sair e esquecer a aventura. Eu cheguei a sair e esquecer. Nossa, sério? Esqueci Sério? a aventura. E aí o que eu comecei a fazer? Eu arranjei um caderninho, que nem eu tenho esse caderninho aqui só para podcast, que eu nunca esqueço dele, porque tudo que eu penso ao longo da semana pra gente gravar, eu anoto aqui. Então eu tenho um deste, já tá velho, parte tudo amarelado, pra RPG. Tudo naquele mesmo lugar. Inclusive, quando é coisa que eu imprimo, aventura pronta, eu grampeio ou colo naquelas Ah, páginas. Porque Legal. tá tudo no mesmo lugar. Guarda num lugar só. E aí eu tenho um checklist. Eu lembro ao longo da semana, para essa aventura seria legal se eu levasse tal miniatura. Aí eu vou lá e anoto, crio um quadradinho, checklist, levar a miniatura do não sei o quê. Ou para essa aventura seria legal se eu levasse, sei lá, eu quero levar sabe aqueles canudos, assim? Vou levar aquele canudo para representar o cilindro de urânio, por exemplo. Aí eu anoto, põe lá, vou levar o canudo. Para essa aventura eu não vou precisar levar muito dado. Melhor levar, que aventura para iniciante, tô indo jogar no lugar que eu não sei onde vou levar só 2 conjuntos. Anoto, levar só 2 conjuntos. Vou fazendo o checklist no mesmo lugar, sempre, no único caderno que eu uso. No dia de sair, né, para jogar, eu pego o checklist, vejo que está tudo lá. E é o que leva ao próximo ponto, que é prepare cada combate. Por mais que a sua aventura não seja muito de combate, seja uma aventura mais de interpretação ou mais dramática, o combate é onde está o grosso das regras de qualquer RPG. Tá? Você não tem que se preparar muito para um encontro com o prefeito. Você tem que saber quem que é o prefeito, o que ele sabe e o que ele não sabe. Agora, para o combate, você precisa se preparar com cada meandro. O combate, primeiro, que pode mudar completamente o rumo da aventura, e segundo, porque é onde você tem que estar mais preparado. Então, você espera ter certos combates no jogo, prepara tudo. Faz fichinha para os monstros, ou já faz anotação para os monstros, já leva as ilustrações, ou revisa aquela regra de Daisy que o monstro tem. Nossa, primeiro monstro que tem Daisy no jogo em várias sessões. Revisa a regra de Daisy, sabe? Prepare-se para esses momentos que são complicados por natureza. E outra coisa importante, você nunca espera... a gente já falou várias vezes aqui, o jogador de RPG é o ser mais caótico do universo, né? Com certeza. Você nunca espera que o jogador vai fazer certas coisas ou muito inteligentes ou muito estúpidas. Então, se você tem, e geralmente essas coisas muito inteligentes, muito estúpidas, ou evitam o combate ou levam a um combate inesperado. Exatamente. Ou elas potencializam o combate. Potencializam o combate. Ou Em vez então de você brigar com um cara na taverna, você briga com todo mundo. Sabe? você só foi lá para conversar com o prefeito, vira um tiroteio. Né? Pois é. Se você Você já tem... treta com os seguranças na porta da prefeitura. Né? Exato. Se você já tem todos os combates que você pensou, que você esperava, planejados, é fácil transformá-los em outro combate. Os caras foram conversar com o prefeito de Nova York, numa aventura de Call of Cthulhu em 1890. De repente vira um tiroteio. Você tinha preparado um tiroteio no bar. Você facilmente transplanta todos aqueles dados, né, para a sala do prefeito. Seria interessante fazer um adendo, deixar alguns combates genéricos na manga, esses que podem acontecer com mais frequência. Seria uma boa. Por exemplo, brigas de bar. Eu tenho 2 ou 3 cenas de brigas de bar que estão sempre comigo. Eu uso quando aparecer a oportunidade. Ué, legal. Por é uma exemplo, boa, né? é uma boa. Tem Eu tenho, sempre um jogador esquentadinho que sempre vai arrumar uma briga no né? bar, ou então, eventualmente. Meio orc bárbaro. Esse tipo de jogador. Nesse ponto, a 4ª edição é muito boa, especialmente no primeiro Monster Manual, tem isso. Mas no segundo Monster Manual, eles fizeram questão de fazer isso. Quando você abre um livro assim, a página da esquerda e da direita chama spread. Né? Você tem uma página de uma folha e outra página de outra folha, chama spread. Nesse spread, você tem os monstros de um encontro. Por exemplo, quando você abre no Monster Manual, eu lembro direitinho. Você tem o Zuzi do lado esquerdo da página, que é o cubo gelatinoso, geleia ocre, e o outro que eu não lembro, o pudim, não sei o quê. É o pudim preto. Isso. À esquerda tá
Tem lá um dos encontros que leva... É o Afro Pudim. Afropudim. Nossa. Pudim afrodescendente. Você vê como o D&D é racista, né, cara? Total, né? Pelo menos ele tem Não cotas tem- no não- livro, não olha tem lá. Os elfos negros, né, cara? São elfos negros, pudim preto, né? O pudim verde, né? Que O ocre também, que é o mestiço, Geleia né? ocre, é. Geleia ocre. Geleia, ó. Não, e pra não ser tudo a mesma coisa, né? Cubo gelatinoso. Não, Pra não ser tudo gelatinoso, né? O gelatinoso preto, o gelatinoso ocre, não, eles mudam, né? Cara, O pudim. Não, o que vocês enfrentaram A ontem? geleia- Enfrentamos um pudim. Meu, você lembra, falar em monstro gelatinoso, E ele cara? matou o paladino. Você lembra daquela gelatina royal que tinha o bocão, cara? Aquele Bocão, personagem que era cara. um mega Clássico boca, assim, bocão. É, corpo vermelho lógico. de gelatina e duas pernas, cara. É o monstro do D&D. Cara, imagina isso virar monstro, cara. Eu tinha medo dele um pouco, assim, é verdade. Pô, isso daí mesmo? dá um monstro legal de Little Fears. Pois cara. é, com certeza, meu. O cara tem Bocão. medo. O cara só tinha boca e 2 olhos pequenos, a boca era ele era uma boca. Imagina que Dava medo. Imagina você tá no quarto. É um luzes- gelatino papão, né? Imagina você tá no quarto, a luz tá escura, de repente a porta do armário começa a se abrir, você vê um sorriso. Vai. Gigante. Você sente bocão. aquele cheiro de morango, sabe? Você tem, enfim, você tem a esquerda, a geleia ocre, tem o encontro da geleia orc, que é não sei quantos orcs. Geleia orc? Geleia ocre. Cara, taverna dos orcs, eles servem pão com geleia orc. Geleia orc. É verde, é de menta. Muito bom, cara. É porque à direita no spread tem os orcs. E o encontro da geleia ocre pede 3 orcs não sei o quê. Então você tem no mesmo spread um encontro pronto. No Monstro Manual 2 eles fizeram isso mais vezes. Você quase que todas as folhas que você vira, você tem no spread, você tem um encontro. Com os bichos dos spreads, legal. Exatamente. Próximo jogo vai ter geleia orc. Que é isso, verde? Geleia orc. Aí é só o nome, não. Não, eles, o orc rei fabrica na colmeia. E no pote tem uma cena, como a gente já falou, parecida com aquelas embalagens de catuaba, né? Só que com orc, com um machadão assim. pra cima. Boa. Levantando 2 elfas assim nos ombros. Não, uma cortada, destroçada pela metade. assim. Tem que ser orc, meu. Tem que ser orc. Essa catuaba é forte. E o último ponto do foco é tenha cópias das fichas dos PCs. Pra quê? Se você olhar antes de preparar cada aventura, cada sessão, as fichas dos PCs, você frequentemente vai perceber que o clérigo nunca usou certa magia, que o fusor nunca pôde usar certo veículo, sabe? Você se dá conta de que os jogadores construíram coisas para suas fichas e não estão usando. E você você deve usar essa oportunidade para focar nesse ponto. Põe uma aventura em que o clérigo vai usar aquela. Põe uma aventura em que aquela habilidade do fusor vai ser imprescindível. Por quê? Você faz com que o jogador, não só o personagem, faz com que o jogador brilhe naquele momento. E ele Exato. se sente astro da história naqueles 15 minutos. Isso é importante. Isso é muito importante na hora que você estiver construindo a aventura. Mas aí tem um ponto aqui do... Eu acho que mesmo durante a aventura, sabe, Arthur? Hã? Pra você até pensar em certas coisas, mesmo no calor do momento, que dão certo para alguns personagens específicos, para que eles brilhem naquele momento também. Não, outra coisa, lembra que a gente falou logo no começo, tem objetivos em pequena escala? Uma das coisas que é importante frisar, que eu esqueci, é você tem a ideia geral da aventura, né, que são seus objetivos definidos. Mas não crie 5, 6 sessões para frente. Eu não sei se nós já falamos isso alguma vez aqui. Não crie 5, 6 sessões para frente. Crie a próxima sessão. Porque geralmente você vai perceber coisas que os jogadores fizeram ou falaram que você vai querer aproveitar para a próxima. Então, ao invés de você reescrever tudo que você já fez, você não teve esse trabalho. Você vai fazer na próxima semana. Em né? cima do que eles já falaram na anterior. Porque CDM dá trabalho. Seu jogador não dá trabalho nenhum. Você faz sua ficha uma vez, não tem mais trabalho. Senta para jogar e só se lembra de levar algum salgadinho, uma coisa assim. O DM não, você tem esse trabalho. Tinha um mestre, amigo nosso, o Rony, lembra dele? Lógico. Ele tinha um hábito em alguns jogos que ele fazia, onde os jogadores faziam as fichas, normal, né, com referência a livro, tudo, e na hora de jogar, as fichas ficavam com o mestre.
Ele fazia isso mesmo. Uhum. Então ele tinha as fichas na frente dele. Se o jogador precisasse de alguma informação, ele passava, né? Mas ele preferia fazer isso para que os jogadores conseguissem entrar no personagem sem ter que ficar olhando a ficha toda hora e sem ter que se basear em números. Sim, exatamente. Nas estatísticas, ficar calculando antes ele sem ver, ele fluiria mais do que olhando a ficha. Mas isso dá um trabalho pro DM, hein? Tem que dá um certo trabalho. Eu prefiro anotar tudo, ó. Eu sei o taco, sei o CA, sei os equipamentos, os que ele tem a mais. Versões simplificadas da ficha do jogador, né? Eu prefiro ter o que ele tem que pode ajudar ele. Uhum. Tipo, se ele tem uma corda, ou se alguém do grupo tem uma corda, eu não preciso saber quem do grupo tem uma corda, porque na hora certa ele vai usar. Isso, tá com um grupo. Mas, por exemplo, aquele jogador tem uma funda e uma pedra do trovão. Sabe? Eu sei que ele tem. Então ele pode usar em determinado ter anotado informações, às vezes para rolagens que você tem que fazer em segredo. Você tem os valores de spot e de listen dos personagens anotados. E uma coisa que eu faço, hoje eu não faço mais porque eu peço para os jogadores mesmo. Uma coisa que eu fazia, eu tinha um banco de dados de rolagem. Eu tinha uma lista de, 50 rolagens do D20. E aí se eu precisava, porque você cria suspense, né? Você fala, espera um pouquinho, e rola alguma coisa e fala, e continua narrando, os jogadores, o que está acontecendo, né? Interessante. Se eu só olhava no meu papel e riscava o próximo número, eu já sei que aquele lá é o valor que eu rolei pro jogador no teste de spot dele, né? Eu já gosto de rolar pra, tipo, eu sei que tal pessoa vai ouvir. Porque no AD&D não tem ouvir. Então eu escolho aleatório. Agora eu andei parando com isso. Eu falo assim, rola aí, todo mundo rola a percepção. Ninguém sacou? Tudo bem, vamos continuar o jogo. Sabe? Os meus jogadores já estão acostumados com isso e que se dane se criar suspense. Aí existem outras formas de criar suspense também. Né? Uhum. E o que nos levaria ao terceiro ponto. Que o pessoal vai ver só no próximo episódio, Exatamente. A gente acabou empolgando, né? Como sempre. Nós resolvemos quebrar para criar o hype. Nós resolvemos quebrar essa matéria em duas partes. Deixar um cliffhanger aqui, né? Pois é. Estava calculando mentalmente quando esse episódio vai sair, né? Eu espero já estar pronto. Na verdade, tá dependendo de outras coisas. O Fernando Barrocal e Astromo tá me ajudando pra caramba nesse lance de preparar o site novo. O Voz da Terceira Terra vai estar de site novo, mas não vai ser bem site novo. Estou mudando toda a estrutura e criei basicamente assim, é uma árvore, tem o tronco, é um blog chamado A Terceira Terra. E nós teremos outros sites, outros podcasts saindo dali, sites, os galhos, se forem necessários. O Notícias da Terceira Terra é um galho separado, mas vai ser no mesmo padrão. Você tem lá em cima na Terceira Terra, você tem lá tudo que você quer. Você entra, eu quero ver o Notícias. Você clica lá, te joga pro blog do Notícias, ou você pode digitar direto o endereço do Notícias. Lá no Notícias vai ter um link de volta para a Terceira Terra. O importante são os podcasts. Os podcasts eles vão ser distribuídos, mais de um podcast. Nós já temos o Vozes. Eu já estou gravando. O canal 2 vai deixar de ser um episódio que sai de vez em quando na sexta. Vai virar um podcast separado. As sessões de jogo, quando nós jogarmos e gravarmos, será um podcast separado, com o feed separado. Se rolar aquele nosso mega podcast, vai ser separado. Gravei um podcast sobre games. Partycast. Chamado... Partycast. Gravei um podcast sobre games, chamado God Mode, com o Paulo Antunes, do Rio de Janeiro. Estou em negociações com o Nerdcore para fazermos um podcast sobre notícias de RPG. Tem um pessoal do Rio de Janeiro que pode estar muito bem produzindo um podcast sobre Star Wars. Não só Star Wars RPG, Star Wars, sabe? E assim, o carro-chefe é o Vozes, que é o podcast que a gente edita pra caramba, tem efeito especial, tem música, patrocínio, promoção. Os outros vai ser uma coisa que o tio Nitro me encheu o saco até me convencer de que ele tem razão. Podcast cru. Tá na moda agora. Podcast completamente cruzão, assim, sem edição nenhuma, sem efeito especial, sem música de abertura, sem mixagem. Tipo assim, só aquela filtragem, pauta, filtragem e compressão de áudio. Publica. Sabe? Ok. Porque isso é tempo zero de pós-produção. O que mata no Voz da Terceira Terra? 6, 8 horas. Né? Soma o trabalho do Arthur com o meu, dá umas 6, 8 horas de trabalho. Isso é verdade. Né? E, então não daria para fazer um segundo podcast, que eu já tenho o estilingue também, que agora eu dividi, do mesmo jeito que nós dividimos função, Arthur, eu fiz com o Alex também. Ao invés de cada semana um editar, o Alex faz a
Primeira pós-produção, né? Primeira fase. Exatamente. Aí ele me passa porque o estilingue é muito mais pesadamente mixado. Nós temos música, tem efeito especial, o episódio é super modular, que a gente grava as notícias, depois reorganiza as notícias na ordem e tal. Demora, tipo, se tem 1 hora, você demora umas 4, 5 horas pra fazer ele completo, finalizado. Né? Exatamente. Como ele tem mais edição, ele durava o mesmo tempo para editar. Dividir as tarefas com o Alex, reduzir o tempo. Isso vai me permitir produzir esses podcasts com tempo zero de pós-produção. Vão ser podcasts mais simples e vão se basear unicamente no conteúdo. Então vai ser podcasts muito mais fáceis de não dar certo, porque não tem o que consertar depois de gravar. Se eu falei uma besteira, vai a besteira, sabe? Então, mas vai me permitir fazer isso. Então nós teremos um site com vários feeds. Tem o feed do Vozes, não vai mudar nada, quem assina o Vozes vai continuar pegando no mesmo feed. Mas vai ter o feed do Canal 2, feed das sessões de jogo, feed do Game God Mode, vai ser feed do Star Wars, um monte de coisa. E aí você pode assinar todos os podcasts num único feed. Um único feed vai pegar todos, sai o Voz na segunda, Canal 2 na terça, o God Mode na quinta, sabe umas coisas assim? Ou você pode assinar só aqueles que você quer. Legal. Então nós vamos enxugar bastante. Nós temos um monte de coisas no site do Voz. Enxugar? Nada, cara. Você vai abrir as comportas da esperança, sabe? Vai inundar o site com Não, eu vou conteúdo. aumentar o volume de conteúdo e diminuir a quantidade de floreio. Porque o site do Voz nós temos lá descrição do elenco, merchandising, divulgação de projetos dos outros. Aquilo vai deixar de existir. Sabe uma coisa que o Voz vai virar o feed só. Que você pode colocar que é interessante? Pra quem gosta, pra quem é amigo, que é parceiro, quer contribuir, você pode colocar um PagSeguro. Não tem no site. Um PagSeguro, se a pessoa quiser, eu quero dar R$1 esse mês pra contribuir com a conta. Doação, né? Doação, PagSeguro simples. Você cadastra o e-mail, a pessoa manda pelo seu e-mail. Simplesmente... Eu não tinha pensado nisso, porque esse tipo de coisa é muito comum nos podcasts norte-americanos. É que aqui no Brasil não tem mais esse hábito, essa né? cultura ainda de... Não que a gente precise, assim, que, gente, por favor, a gente tá precisando de R$1, que você possa contribuir. Mas se a pessoa na hora gosta mesmo e tem grana... Acha que o nosso podcast vale alguma coisa? Vale a pena, que dê 50 centavos no PagSeguro, mas pelo menos já ajuda a nossa manutenção, vai. É uma boa ideia, eu vou implementar isso. Eu vou ver se o nosso servidor permite isso. Não, se bem que você coloca só o e-mail. Eu vou dar você uma olhada. Cadastra o e-mail, coloca uma boa o e-mail. ideia, Arthur, uma boa ideia. Então assim, eu vou dar enxugada desses, por exemplo, as tirinhas, as aventuras quase RPGísticas. Eu estou conversando com o Samuca para ter um blog separado, vinculado, lá também na Terceira Terra, que nem o Notícias. Você vai logar para você ir para as tirinhas. E aí ele vai rearranjá-las para mim para fazer mais webcomic, né? Que a tirinha de internet não pode ser horizontal, ela tem que ser vertical. Ele falou que está super preocupado atualmente, mas vai fazer isso. E vai produzir com mais frequência as tirinhas. E ele mesmo, ao invés dele me mandar e eu colocar, ele mesmo que vai fazer isso. Legal. Sabe? Interessante. Então é mais ou menos que nem tem notícia, só que é só dele, sabe? Então assim, eu vou... less bullshit, entendeu? E mais... more content. Né? Exatamente. Então assim, e vai ter um monte desses podcasts cruzões, assim, vamos ver quais vingam, quais dão certo. Estou pensando numa maneira dos ouvintes nos contatarem mais diretamente, tá pensando? Não sei o que vocês acham. Estou divulgando todas essas ideias. Elas estão fermentando nessas últimas 2 semanas, né? Uma delas é o seguinte, e se nós tivéssemos uma conta do Twitter para as pessoas nos mandarem perguntas? Legal. É uma boa. Legal. Ela tem um bloco no final do Voz, assim, né? Antes do Voz de Fundo, perguntas dos ouvintes. Mas a Twitter tá tão na moda, né? Tá na moda. Tá na moda. Tá na moda. Tá na moda ter perguntas Ou pelo até Twitter. um Orkut. Não, mas sabe o que é a vantagem do Twitter? Você limita a pergunta a 140 caracteres. Entendi. Não tem muita Não vem explanação. aqueles... Mas a pessoa não pergaminhos pode, assim, tipo, 140 mais 140 mais 140. Pode, mais a gente vai 140, ignorar se ela fizer isso. 140. Boa. Uma pergunta por cliente. Não, você coloca. A primeira pergunta, eu gostaria muito de saber. Opa. Segundo. Sobre aquele episódio tal. Aí esse cara a gente ignora, entendeu? Então beleza. Eu tava pensando, inclusive, para ter uma única conta da Terceira Terra, e aí a pessoa põe aquela tag no final, por exemplo. A pergunta pro VTT, ela põe no começo e no final, jogo da velha, VTT. A pergunta pro God Mode, jogo da velha, GM. Isso, né? God Mode, GM, tá certo. Então eu ainda vou... Eu tenho mais uma semana de férias, o Fernando Barrocó tá me ajudando. Eu espero, nos próximos 10 dias, quer dizer, antes desse episódio sair ao ar, ou talvez concomitante com este episódio, isso já está sendo modificado. Legal. Vamos ver se dá certo. Muito bom. Sabe que o problema de ficar de férias é isso, né? A mente ociosa é a oficina do diabo. Que ótimo, sabe? Que ótimo. E se vocês tiverem alguma ideia de podcast, digamos assim, o Evar, o que você acha de um podcast sobre metal, por exemplo? Metal!
Uau! Eu gosto muito de metal! Serial! Porque vocês estão vendo que esses projetos são quase todos meus. Só tem um que eu pedi pra uma galera fazer, que é o de Star Wars, que eu não vou participar. Os outros eu tô participando, mas seria legal se nós tivéssemos mais coisas e que eu não estivesse envolvido, porque senão parece que é meu o negócio. Quer dizer, você acaba diversificando e aí o site do Vozes acabaria virando um portal de podcasts. Se Não, fosse o exatamente. Você vai ter um site que é a Terceira Terra, terceiraterra.com, e aí lá... Vai ser .com, .net? .com. .com. O Alex do Estiling mas se é .com, você pode colocar o que você quiser, não? Então, ele me avisou que o .com é mais comercial. Então, você pode colocar o PagSeguro à vontade. Não, mas o problema não é o domínio, o problema é o servidor. Se o servidor aceita, Ah, tá. entendeu? Mas como não tem nenhuma programação de Não cartão lança de de fins faça. comerciais, entendeu? Será que a minha modalidade... Não, mas é igual uma ONG. Eu posso ter uma ONG de RPG e falar, gente, se quem quiser contribuir, tá aqui. Sim, mas saquei, mas eu preciso ver isso. Ok. Entendeu? Por via das dúvidas, entendeu? Ah, sim. Eu duvido que vai ter problema, mas, né, tem que ver. É melhor. Então é assim, conferir. é um site só, ao invés de a gente ter um site pro Vozes, entendeu? Vai ter o site Terceira Terra e na segunda-feira vai aparecer uma postagem. Eu instalei, pesquisei pra caramba e achei um plugin muito fácil. O PowerPress, ele me permite fazer categorias. A categoria Voz da Terceira Terra, a categoria Notícias da Terceira Terra, a categoria God Mode, a categoria Tirinhas, ou o nome que o Samuca quiser dar, a categoria Star Wars, sabe? E aí... A categoria metal! Sim, pode ser. E aí eu crio a postagem que vai ter o MP3 do Vozes. A categoria Vozes, ele vai jogar pro feed Vozes, que é o que o pessoal usa no Feedburner / Voz da Terceira Terra, entendeu? Cada categoria vira um feed diferente. Eu não preciso ter um site para cada coisa, né? Então a gente não vai ter muito conteúdo na internet em termos de a pessoa entrar e clicar, né? Não vai ter nossos perfis nem nada, mas vai enxugar, entendeu? Ele vai ficar mais otimizado. Com certeza. E com mais conteúdo. Isso aí. Então, voltando à publicação de material dos ouvintes, que a gente ficou um tempão sem publicar, nós ainda temos alguns lobisomens da Frota Estelar, do Renato de Recife. Ele não vai publicar mais, vamos soltar o que nós temos, né? Mas ele não vai produzir mais porque ele resolveu transformar em textos. Vai virar uma coluna no Notícias da Terceira Terra, Lobisomens na Frota Estelar. Acho que o formato vai ficar bem legal, ele vai poder explorar, não tem mais a limitação de 7 minutos que eu dou, né? Ele não vai precisar editar, também é só escrever. E o Ian Ricardo, do Rio de Janeiro, conhecido nosso aqui do podcast, mandou pra gente os 4 primeiros pedaços de uma podnovela. Pode. Uma podnovela. Soul Pod Opera. Só pode. Ele fez uma radionovela com uma jogadora dele, a Dani Campos. Bom, eles introduzem aí melhor do que a gente. Saudações, cariocas, galerinha! Aqui é Ian Ricardo, diretamente do Rio de Janeiro. E me acompanhando nesse projeto doido, eu orgulhosamente apresento... Dani Campos. Olá, galerinha. Aqui é a Dani, diretamente do interior de São Paulo. Estou aqui orgulhosamente acompanhando o Ian nesse projeto doido que vamos revelar agora. A Dani nunca jogou RPG na vida. Nos conhecemos, começamos a nos falar com regularidade e eu falei do RPG para ela, que se interessou em aprender. Eu realmente nunca tinha jogado RPG. Já tinha ouvido falar, mas tinha uma impressão ruim por causa dos incidentes que ocorreram. Porém, o Ian me explicou que não tinha nada a ver. Começamos uma campanha por e-mail e vamos contar as histórias que já aconteceram. A Dani tem me surpreendido positivamente, mostrado interesse, disponibilidade, vontade e um grande prazer em jogar. Vamos tentar contar as histórias que já aconteceram com a personagem dela. Vamos falar um pouco sobre essa personagem antes de começar a contar essas histórias. Então vamos começar. Minha personagem se chama Meg Giohaya. Ela é uma guerreira humana. Estamos jogando ainda no sistema D&D 3.5. O Ian está me devendo maiores explicações do D&D 4.0. Mas isso é outra história. Meg é filha de pai e mãe ricos. Seu pai é um homem extremamente ganancioso. Sua mãe é uma boa pessoa, mas obedece ao seu marido cegamente. Meg é uma criança de bom coração, porém com grande força física. Para que Meg não perdesse seu bom coração, Kalarosh, um guerreiro anão há muito tempo aposentado, começa a ensinar Meg às escondidas. Meg cresce com 4 pessoas queridas em sua vida.
primo William, prima Sofia, seu irmão mais velho Pedro, que ao completar a maioridade fugiu de casa para não ser igual ao seu pai, e seu mestre, Calaroche, que manteve o seu bom coração, sua honra e sua disciplina. Então, a partir da próxima, vocês estarão ouvindo As Aventuras de Meg. Espero que vocês gostem. Aguardamos comentários, sugestões e críticas. Essa foi a introdução, agora vamos à primeira parte da história da Meg. Saudações, cariocas, galerinha! Aqui quem fala é Ian Ricardo, diretamente do Rio de Janeiro! E comigo novamente está a Dani! Fala aí, Dani! Olá, galera, eu sou a Dani. Estamos aqui para começar as histórias de Meg. Aproveitem! 1º de janeiro de 1203, da Grande Guerra dos Gigantes. Meg Geohayan está próxima de se tornar adulta. Seu mestre já avisou que ela está pronta. Porém, uma noite, ao ir buscar água, passando perto do quarto de seus pais, escuta algo que a deixa muito preocupada. Mas ela ainda é uma criança. Você está certo disso? Sim! Nós precisamos desse trato! E deste dinheiro! Mas forçá-la a casar? Você sabe como ela é. Ela não vai aceitar isso. Ela não tem que aceitar! Enquanto ela viver sob minha proteção, usando meu dinheiro, ela vai fazer aquilo que eu mandar! Meg pensa. Preciso voltar para meu quarto. Não deixarei meu pai decidir meu futuro. Sou muito nova. Não quero casar agora, ainda mais nessas condições abusivas. Desde criança sonho em ter minha própria família. Uma família de verdade. Se eu seguir a vontade de meu pai, vou colocar um fim em meus sonhos. Preciso manter a calma. Amanhã irei falar com meus primos e meu mestre. Meg, com algum custo, chega até a cozinha, sem chamar a atenção. Bebe a água e volta ao seu quarto. Dorme com alguma dificuldade, pois sua mente está cheia de planos e dúvidas. O dia seguinte chega. Após o café, surge uma boa oportunidade e Meg consegue ficar a sós com seus primos, William e Sofia. Vamos, Meg! Conte! O que está acontecendo? Você parece aflita. Sim. O que tanto quer falar conosco? William, Sofia, realmente estou aflita e preciso muito que vocês me ajudem. Ontem à noite fui pegar água na cozinha e ouvi meus pais conversando. Eles estão planejando um casamento arranjado para mim. E meu pai ainda disse que eu não tenho escolha, porque vivo na casa dele e dependo do seu dinheiro. Vocês sabem que não desejo me casar dessa maneira. Me ajudem. O que eu faço? Você precisa fugir. Como fez seu irmão? Sim, peça ajuda a seu mentor. De repente ele tem uma ideia melhor. Tentaremos ajudar da melhor forma possível. Mas não podemos enfrentar seu pai, senão ele nos expulsa. Não sabemos fazer nada. Sem ele, morreríamos de fome. Vá, nós criaremos uma distração. Quando eles perceberem, será tarde demais. Vocês estão certos. Eu vou falar com Calaroche agora. Ele vai me dar um bom conselho, como sempre o fez. Meg consegue sair do castelo graças a um pequeno acidente que aconteceu na cozinha com a sua prima. Quando sai à rua, percebe um grande alvoroço. Muitas pessoas com baldes cheios de água indo na direção do celeiro, próximo ao estábulo, pois o mesmo está pegando fogo. Neste momento, Meg escuta alguém falar que o Duque é um homem de sorte, pois o estábulo está vazio. Graças à confusão, Meg chega à casa de seu mentor sem chamar a atenção. Calaroche atende a porta. O que houve, pequenina? Seu mestre, mesmo sendo anão, sempre a trata assim.
Vejo que está havendo um problema no estábulo de seu pai. Venho pedir minha ajuda sobre isso. Não, mestre. Estou aqui pois estou aflita. Escutei sem querer meu pai traçando meu futuro de uma maneira que não pretendo segui-lo. Até antes disso já estava difícil suportar tudo naquele castelo. E agora ele quer me casar com alguém que não conheço. Além de tudo, eu escutei ele falar para minha mãe que eu não tenho escolha, porque dependo dele. Ajude-me, mestre. Preciso mais uma vez da sua sabedoria, que você praticamente foi meu segundo pai. O que o senhor me aconselha a fazer? Calaroche faz uma cara pensativa. Vamos, entre logo, antes que um dos puxa-sacos de seu pai a veja aqui e perceba que eu não fui ajudar nesse problema no estábulo. Meg entra. Calaroche fecha a porta e coloca as cortinas nas janelas. Meg ia sentar, porém Calaroche a pega pelos braços e gentilmente a puxa na direção da cozinha, sem nada falar. Chegando lá, descem até a adega que Calaroche mantém no subterrâneo. É chegada a hora. Você deve decidir. Ficar e enfrentar seu pai, sabendo que é pouco provável que você consiga mudar aquela cabeça dura. Calaroche retira uma grande toalha de cima de uma grande caixa, abre a mesma e tira de lá um camisão de cota de malha novinho, uma espada longa novinha, um arco longo novinho, porém um pouco mais fino que o normal, 30 flechas, uma mochila de viagem com um kit básico completo, um cinto de poções com 5 poções nele e um escudo grande de metal. Ou você pode aceitar esses meus presentes e fazer como fez seu irmão, ir para longe dele e seguir seu próprio caminho. O que me diz, pequenina? Eu estou surpresa com todos esses itens, mestre, mas eu já esperava que seu conselho fosse esse. Dificilmente se consegue mudar alguém como meu pai. Não sei se estou pronta para enfrentar tudo isso sozinha. Você conhece meus medos. Apesar de tudo que você me ensinou, aqui com vocês eu me sinto protegida. Mas não vejo outra saída. Se ao menos meu irmão estivesse aqui, mas não tenho escolha. Eu tenho que fugir. Só preciso fazer isso sem que ninguém saiba. Só você e meus primos. Meu pai mataria alguém que tivesse me ajudado nessa fuga. Ele não pode desconfiar de nada. Não posso prejudicar quem já me ajudou tanto. Não se preocupe. Agora que você falou que aqueles dois estão envolvidos, imagino quem tenha feito um incidente no estábulo. Venha comigo. Você não pode depender de seu irmão. Mas eu já andava suspeitando que esse dia fosse chegar. Calaroche mexe numa garrafa de vinho que está entre muitas outras, e uma parede se move com pouco barulho. Meg se assusta, pois a parede sempre pareceu firme como a própria rocha. Calaroche vai guiando Meg pela passagem escura e estreita. Mal eles adentram os 5 passos, Meg escuta o mesmo barulho de antes e fica receosa. Meg sente um suave aperto em sua mão e um suave puxão, pois agora o escuro para ela é inexpugnável. Eles andam uns bons metros, sempre devagar, por causa de Meg, que muito mal enxerga a própria ponta de seu nariz. Após essa caminhada, Meg escuta o mesmo barulho de antes e a luz adentra a passagem. Eles saem numa câmara bem maior, com um pequeno cercado com um cavalo e um pônei. Ambos parecem vigorosos e novos. Calaroche e Meg adentram a grande câmara, que também tem um armário grande, 2 grandes barris, 2 sacos grandes de montaria e uma cama. Calaroche senta Meg na cama, sem nada falar, e sai por um corredor largo. Poucos minutos se passam, e Calaroche volta com outro anão. Esse parece bem mais jovem que Calaroche. Sei que você deve ter muitas perguntas, mas como você mesma disse, o tempo é curto. Esse é meu sobrinho, Torok. Ele é um clérigo recém-formado que chegou à cidade alguns anos atrás. Acreditando que esse dia chegaria, eu em segredo construí a passagem secreta em esse lugar. Disse para os poucos que sabiam da chegada de meu sobrinho que ele tinha partido novamente, enquanto que na verdade ele estava em segredo, vivendo e terminando os estudos dele aqui, enquanto eu treinava essas 2 montarias. Ele vai ajudar você em sua jornada. Enquanto Calaroche falava, Torok começava a tirar várias coisas do grande armário. Entre elas, selas para o cavalo e para o pônei, uma mochila para a viagem, uma armadura nova, um escudo grande e um belo machado. Torok para seus afazeres, cumprimenta Meg rapidamente e volta a fazer o que estava fazendo. Alguma dúvida, pequenina? Seja rápida. Mestre, obrigado por tudo que me ensinou, por ter me feito uma guerreira, pelas armas. Eu vou sentir muito sua falta. Meu caráter vem do que você me ensinou.
Devo tudo a você. Eu estou com medo de fugir. Acho que você tem a resposta para tudo. E como farei quando você não estiver por perto? Até onde Torok vai comigo? Eu nem sei para onde vou, mas vou agora. Se eu voltar para me despedir ou pegar algo no castelo, eu não vou ter coragem de levar isso adiante. E então estarei perdida. Tem que ser agora. Me dê um abraço. Eu não posso fraquejar. Eu apenas não deixei que você perdesse sua própria identidade, pequenina. Passa a mão na cabeça de Meg, que se abaixa para isso. Eu não sei a resposta para tudo. Gostaria de saber, mas não sei. Nem sempre temos aquilo que queremos. Não sei onde está seu irmão. Esse mundo é muito grande. Meu sobrinho Torok vai lhe ajudar enquanto for necessário. Vocês devem se respeitar mutuamente. Existem muitos caminhos para saírem daqui. Vocês dois devem decidir juntos qual deles seguir. Nisso, Torok acaba de arrumar as coisas nos cavalos e acaba de colocar suas coisas. Meg nota que além do cinto de poções, ele tem um cinto de tronco com vários papiros. Meg nunca tinha visto esse cinto de tronco. Prazer, bela dama. Sou Torok. Conheço suas histórias. Meu tio está certo. Eu a acompanharei enquanto você quiser minha companhia. Tenho certeza que você é uma boa guerreira, como meu tio não lhe ensinaria. Podemos partir agora mesmo. Vamos, estou pronta. Aqui estão as coisas que ganhei do seu tio. Vou precisar muito delas. Você já sabe por onde vamos? Ou para onde vamos? Quero que me fale de você, Torok. Teremos um longo caminho, e eu preciso manter minha cabeça ocupada. Eu nunca vi um cinto desses. Para que ele serve? Isso é um cinto de pergaminhos. Aqui eu deixo uns pergaminhos de magia divina para uso em emergência. Eu sou um clérigo recém-formado. Eu acredito com todas as minhas forças no glorioso Turin, deus das riquezas e minérios. Costumo ser uma pessoa de bom coração e justo em minhas decisões. Quanto para onde devemos ir, meu tio está certo. Temos muitos caminhos para escolher. Podemos ir para o norte, sul, leste ou oeste. Cada decisão nos levará a um lugar diferente. Você deve se preparar. Eu já arrumei as coisas no cavalo e no pônei. Certo, Torok. Me ajude a colocar a armadura. Já estou pronta. Vamos partir para o sul. O que você acha? Sim, eu lhe ajudo. Então vamos para o sul. Torok sorri. Torok ajuda Meg a colocar sua armadura. Após se despedir de seu mestre, Meg e Torok saem pelo corredor a pouca distância da cidade. Mas, como todos estão ocupados com seus olhos virados para o acidente, Meg e Torok saem sem ninguém perceber. Pelo menos assim eles pensam. E aí, o que vocês acharam? Bom, não, a história é interessante. Eu gostei da história. A história ficou boa, né? Fiquei surpreso. Eu só achei que ele podia ter abusado um pouco mais e ter pesquisado em elementos, né, em efeitos. Usado, ter colocado efeito especial. Tem colocado efeito especial, tipo, o celeiro pegando fogo. Na hora que o locutor falasse, não deixasse o mesmo som de fundo, porque isso você não cria uma cadência. Entendi. Na história. Uhum. Fica parecendo só um texto corrido lido, entendeu? Uhum. Mas a história é legal. Eu acho que se ele colocar esses elementos, esses pequenos elementos, uns efeitos, ou na hora que o locutor fala, não colocar o mesmo BG em toda hora. O mesmo quê? O mesmo música de fundo, de o BG, é background. Mesmo trilha sonora. Tá. Isso. Se ele pesquisasse outras trilhas, colocasse uma trilha para cada lugar. Para cada momento, assim, né, da história. Aí ia ficar... A história é legal. Dá vontade de saber o que vai acontecer, né? Dá vontade. Ele escreve bem os cenários, dá pra imaginar bem. Bem descrito, né? Eu acho assim, para um personagem de primeiro nível, para um jogador iniciante, é uma história que está muito interessante até. Uhum. Apesar de ser uma história que tem alguns clichês da fantasia medieval, mas para um jogador de primeiro nível, para um jogador iniciante, um personagem de primeiro nível, é isso que eles precisam ter contato. Porque é aí que eles vão começar a desenvolver o gosto pelas coisas e com o passar do tempo e com a experiência, o repertório deles vai se expandir e eles vão começar a querer mais coisas também.
Começar a abusar um pouco mais do personagem também, né? Abusar do personagem? Que maldade, cara. Só porque ela saiu andando com o anão, sabe? Cavalgando com o anão. Maldade, Arthur, maldade. Não, tô falando na questão das perícias, dos atributos e tudo mais. Isso quer dizer explorar melhor o personagem. Isso. Não abusar do personagem. Traumatizar o personagem. Traumatizar. Entenda como você quiser. Eu não coloquei malícia nessa frase. Não, imagina, isso não acontece. Como é que é o nome do autor mesmo? É o Ian Ricardo, né? Ian, pra você, uma coisa que eu, assim... vamos sugerir que para você não utilizar mais, porque apesar de sermos todos paulistas aqui, esse negócio de saudações cariocas deixa a sua radionovela meio bairrista, sabe? E assusta um pouco quando a gente começa a escutar dá um certo susto em quem tá escutando, né? É isso aí. E para Dani Campos, a minha sugestão é que ela, aparentemente assim, o nosso consenso aqui é que ela leu todas as aventuras que ela já escreveu com você, né? Então ficou meio parecendo como se ela tivesse se formado na escola de teatro Cigano Igor, sabe? Nossa. Desenterrou. Nossa. Tá? Cigano Igor, aí dei uma pesquisada pra ver quem eram os pais de vocês, jovens, né? Devem lembrar. Será que tem no YouTube, cara? Cigano Igor? Com certeza deve ter. Não, se acharam o Milton Nascimento cantando Beat It, né? Com certeza vão achar alguma coisa do Cigano Igor e a Dara também, né? Mas então, Daniel, falando sério agora, tenta ser um pouco mais natural. Não tente ficar só lendo aquilo que você já escreveu. Deixa essas cenas rolarem um pouco mais naturalmente. Eu gostei muito da narração que foi feita, da voz do Anão Calaroche. Eu achei que ficou bem legal, ficou natural. Uma tonalidade legal, né? Pois também. Deu uma característica no personagem, né? A voz dele, a entonação que ele deu na voz. E mesmo a mãe, aquelas vozes mais agudas, também deram uma entonação diferente. Mas sem exagero. Sem exagero. Sem exagero, porque o comentário que rolou aqui, né? Até meu, inclusive, foi que assim, parece que os primos da Meg, né? Um primo é um ogro e a outra prima é uma gnoma, né? Dada a diferença tão grande de vozes que eles têm do timbre natural da voz do ser humano, né? Mas é isso aí, acho que vocês estão no caminho certo. Espero que a Dani tenha gostado das aventuras, que ela tenha seguido na carreira de jogadora de RPG e que esteja curtindo as aventuras até hoje. E que também que ela consiga encontrar um grupo de mesa mesmo, para não ficar dependendo só de e-mail, para ter essa interação mais pra ver a tradicional. Diferença, sentir os amigos perto, as reações mais rápidas, né? E que não tenha abusado do personagem. Não tenha abusado. Pra abusar um pouco mais do personagem. Mostra aqui na boneca onde seu personagem foi abusado. Nós íamos ler 3 e-mails que nós recebemos esta semana. Porém, o episódio ficou muito grande. Nós resolvemos até cortar em 2 para continuar a discussão. Para vocês na semana que vem, para nós daqui a pouco. E os e-mails também vão para a semana que vem. Então, ouvintes que nos escreveram, nada temam. Seus e-mails foram lidos e nós vamos... Já foram comentados, respondidos, né? Mas vocês vão ouvir isso na semana que vem. Para não ficar muito grande. Aqui, cara, eu trouxe essas espuminhas novas aqui para os microfones. Aliás, estamos com uma estrutura de estúdio bem superior ao que a gente estava umas 2 ou 3 semanas atrás. O negócio aqui tá ficando quase profissional, né? Cara, dá uma cheirada nisso aqui, meu. Parece cheiro de assento de ônibus novo. Nossa, eu nunca tive curiosidade de cheirar assento de ônibus, porque eu tenho meio que nojo. Muito louco isso aqui. O Ivar entrando nas linhas de ônibus novas quando sai uma linha de ônibus que chega e sai cheirando os assentos. Cara, é muito bom, meu. Ele pede o cobrador, o que você tá fazendo? Nada. Ônibus intermunicipal, assim, de estrada, né? Porque esses ônibus de linha de cidade, assim, tem cheiro de... Ele pede pra pessoa levantar, né? Levantar, por favor. Dá licença, pode cheirar sua... Dá uma cheiradinha no seu assento. Deixa eu cheirar seu assento. Mas sério, cara, o cheiro disso aqui é muito bom, sabe? Ó, não vai comer, vai chegar no meio da gravação e vai estar... Esses barulhos que você está ouvindo é o Ivar comendo a espuminha do microfone. Eu achei uma vez no Walmart, cara, eu não vou lembrar a marca de... Não sabe aqueles negócios de pôr cheiro em carro? Tem tudo quanto é marca agora. Antigamente, quando eu era criança, só tinha um negócio que era um negócio branco, que o nego largava dentro do carro, que era parecia uma fita cassete branca assim, que era o mesmo cheiro, né? Hoje tem um monte diferente. Eu achei um no Walmart, cara, não vou lembrar o nome,
da marca, acho que Grand Prix, sei lá, cheiro de carro novo. Ah, eu já vi. Cheiro de carro novo. É interessante. Mas, né, pôr no meu Chevette 1980, cheiro de carro novo. Olha, Mas tem cheiro de carro novo mesmo aquilo ali? Não sei. Também não cheirei. Tem que eles pegaram, montaram essa fragrância, justamente que existem muitos lava-rápidos em São Paulo, e em Ribeirão também tem alguns, que quando vão lavar, espirram essa fragrância. Cheiro de carro novo. Agora, o que será que compõe a essência cheiro de carro novo, né, cara? Um pouco de espuma. Pois é, né? Um pouco de moída. Tecido. Uma moída. Não pode ter óleo. Tecido, nem bituca de cigarro, nem pipoca que tenha caído. Fumaça, pipoca. Vamos ver. A Luciana acho que deve ter gostado aqui de participar hoje, né? Luciana aí já tem uns... Nós vamos descobrir. Vamos descobrir, né? E aí, Lu, curtiu? Curti. Gostei. Tudo vai depender do que ela vai falar, né? A gente vai ver o falômetro dela. Mas ela tá acostumada à improvisação, porque você tem experiência com LARP, né? Tem. Posso falar agora? Não muito. Pode falar. Vai deixar contei a ele piada falar. da espuma, tá? É que ele queria introduzir a espuma. Nós temos uma larpista entre nós, cara. Cuidado. É só você que não é larpista. Só você que não jogou, né? A minha experiência com LARP foi péssima, cara. Primeiro que foi LARP de vampiro. Marcelo, então fala que eu te escuto, meu filho, tá? Pode falar. Conte-nos da sua primeira experiência. Primeiro foi um LARP de vampiro, imagina. 16 não, vai. Quantos anos eu tinha naquela época? 19 anos. 19 anos de idade. Vamos jogar LARP. Nunca, tipo assim, já tinha lido aquele livrinho do Markenhagen lá, o Teatro do Olho da Mente, é isso que chama, né? Falei, olha que legal. É o nome da série das regras de live action. É um Mindset Theater, né? Aí, beleza, vamos lá. Que personagem eu faço? Ah, Marcelo, pega um personagem qualquer. Beleza, eu peguei o personagem que eu tava acostumado a jogar já o jogo dos meus irmãos. Que era o Homem-Aranha, né? Não. Não. Apesar de que o meu primeiro personagem de Vampiro à Máscara, eu tinha 16 anos, 15 anos. Meu primeiro personagem de Vampiro à Máscara era um malcaviano. E quando você pega o malcaviano pela primeira vez, você acha que ele é o quê? É engraçadinho. Então ele vestia uma roupa de Homem-Aranha em 2099. Mas tudo bem. Eu peguei meu personagem e transcrevi pra LARP, que era o... Como é que ele chamava? Nate Coburn, que era um assassino da máfia italiano. E eu fui jogar live action com o assassino da máfia. Não preciso dizer que meu personagem foi um inútil, né? Não fiz nada. Você não pode matar ninguém, né? Você não pode matar ninguém, você não, tem que conversar com todo mundo, tem que ser legal, né? Tem que ser legal o tempo todo. Aquele bando de gótico atrasado, 1999, aquele bando de gótico atrasado, sabe? Um monte de frescura. Tipo assim, todo mundo tinha lido Anne Rice e minhas origens vampirescas são de Blade, Drácula, entendeu? Aquele bando de gente... porque é um bando de viado jogando vampiro. Os homens mais maquiados que as mulheres. Né? Isso acontecia bastante naquela época. Não existia emo na época também. Né? Foram os proto-emos, cara. Lá foram os proto-emos. Pro-emos. Não, eu saí frustradíssimo. Meu personagem era um assassino que tava lá, um amigo meu, o Netão, que gravava o Vozes, ele era o príncipe. E ele tinha me contratado porque tinha alguém que queria matá-lo. Só que eu não podia matar o cara, eu tinha que encontrar um assassino. Meu personagem era um assassino. Não pode fazer isso, é só no social. Aí, tudo bem, da segunda vez que eu fui jogar LARP, alugaram assim, era da família de alguém lá, uma chácara. Sabe dessas que tem uma casa que parece sede, parece casa grande. 2 andares, tinha até passagem secreta no lugar. Que delícia. Louco. Show. Sério, tinha assim, numa estante no corredor, quem construiu só de sacanagem fez um estúdio atrás da estante. Então você empurrava a estante pra chegar no estúdio. Era fantástico. Só que assim, todo mundo sabia dessa passagem secreta, né? Todo mundo sabia. Não era tão Só secreto. que metade do... Eu nem cheguei a encontrar nenhum dos problemas que as pessoas reclamam com LARP. Que é, os narradores favorecem só os amigos, só os namorados. Isso não teve problema, era tudo um povo mais ou menos profissional nesse sentido. Mas aí tinha lobisomem. Tinha um outro grupo que eram os lobisomens que estavam cercando essa casa. A hora que eu vi um lobisomem, o cara andando com a plaquinha no peito escrito Crinos, eu não consegui jogar. Eu comecei a rir. Não, com certeza. Aí eu fui tomar cerveja, sabe? Eu não dei conta, eu parei de jogar. Não dá. Acho que chega um ponto em que você tenta ser realista demais e perde o realismo. Não, é porque o live que você jogou era muito fantástico. Então você entra na brincadeira. Você tenta imaginar aquilo ali mesmo, né? Ou você vai tomar cerveja. É verdade. Desencana. Agora... Eu vi um pessoal jogando LARP de steampunk lá na RPG Com. Da Confraria das Ideias? Não foi a Confraria das Ideias.
Conferir das Ideias é o pessoal. É o Conselho Steampunk, não é? Eles têm. Enfim, É separado. Não, o Conferir das Ideias é outra coisa, né? Não tem nada a ver com o Conselho Steampunk. A Confraria fez um live Steampunk não faz muito tempo. Ah, tá. Eu achei muito massa a proposta, assim. Só que aquele calor. Só, São Paulo, velho, naquele calor. Tipo assim, chegamos lá, a gente achou que ia fazer frio, eu levei um monte de blusa. E eu fui pra RPG Con de camiseta, de tão calor que tava. E aquele povo com 3 camadas de roupa, fiquei com uma dó. Nossa. Tem aquele povo que põe roupa de espuma, que é um... Pois Meu é. Deus do céu. Deve ser um forno de micro-ondas. A gente tem uma experiência, eu e a Luciana, de um live de lobisomem que rolou numa chácara. Foi aqui num bairro afastado, né? De Ribeirão Preto, no caminho pra Ípica. Quem sabe aqui sabe que é longe o negócio, né? Algum personagem foi abusado? Não. Depende, o tipo de abuso. Mental. Não, só nos prelúdios, sabe? Mas não era um NPC, sabe? Então abusaram dela. Enfim. Aí o seguinte, lá pelas tantas, né, a gente fez o live em maio. E lá pelas tantas, além de 2 figuras lendárias que estavam lá na vida real, né? 2 hippies, né? Exato. Que foram lá porque eles eram amigos de um jogador, né? O Zirão e o Raio de Sol, o Raio de Luar. Você consegue lembrar o nome do seres. Aqueles caras foram atração do live porque eles não estavam jogando também. Exato, eles estavam lá pra vender, né? Dava pra vender as coisinhas que eles faziam com os bagulhos dele. Exatamente. Os logos das tribos, né? Eles estavam fazendo pra vender pra gente, né? Onde fumar os bagulhos, né? Eles estavam fazendo. E sinceramente eu não sei o que eles estavam fazendo lá até agora. É que o Mi, né? Um outro amigo nosso que jogou, ele não queria deixar aqueles 2 sozinhos na casa dele. Fato, verdade. Aí virou NPC. Não, eles ficaram de canto. NPC hippie, cara. Não, eles não sabiam jogar, eles não queriam jogar, né? Eram 2 roedores de ossos. Eram 2 roedores de ossos. Concorda comigo que é difícil arrumar 2 NPCs hippies. Concordo, mas é que chegou um momento que eles estavam com medo da gente. Vou explicar por quê. Olha, eles estavam. A gente fez uma... Quem conhece lobisomem vai saber do que eu tô falando, né? Quem não conhece, procura na internet. Ou compra livro usado, ou se vira, né? Se vira. Google. É verdade, pergunta pro senhor Google. Pois é. A gente estava fazendo uma reunião da Assembleia da Seita, né? Do nosso Caerne. E o primeiro passo dessa Assembleia é você fazer a abertura do Caerne, então tem todo um ritual, né? Onde se junta todos os lobisomens de uma roda e todos eles uivam para a lua para indicar que a Assembleia começou, né? Então a gente estava em 35 ou 38 pessoas. Nessa hora eu já paro de jogar. Era bastante. Nessa hora eu paro de jogar. Não, vou ter que uivar? Não, obrigado. Até amanhã. Você não entra no personagem. E aí, claro, né? Fizemos o uivo, né? Mas assim, e todo mundo sabia que é pra uivar até acabar o ar, né? Exato. Aí a hora que o pessoal foi acabando o ar, eles foram parando de uivar, assim. Mas era incrível que os uivos não paravam. Tá? Mesmo depois que todo mundo começou a se olhar assim pra ver quem tava uivando tanto, né? Os uivos ainda estavam. Os uivos ainda estavam no ar, cara, né? Cara, a cachorrada inteira da vizinhança. Da chácara. Assim, entrou no clima, junto, sabe? Latindo e uivando Os junto. hippies uivaram? Não, eles estavam assim, eles estavam olhando assim pra gente e depois eles vieram falar assim, né? Cara, eu não acredito que vocês estão tudo sóbrio, meu. É verdade. Vocês fizeram isso mesmo, né? Fizemos, nós e os cachorros também, né? Participação especial canina. E a gente fez essa live action numa noite de maio, sabe? E maio geralmente é quando esfria um pouco aqui em Ribeirão. Frio. Mas naquela noite resolveu esfriar tudo que não esfriou em uns 10 anos aqui, né? Nossa. Verdade. A personagem da Luciana... Ela era... Pode falar um pouquinho do seu personagem? Não, sinceramente, eu não lembro o clã do meu personagem. Eu lembro porque a personagem dela era uma Wendigo, né? Da tribo Wendigo. É verdade. E a Luciana apareceu com... Eu vesti mesmo. Vestiu um personagem, né? Porque ela apareceu com um cobertor marrom pra passar pra dar a ideia que era uma pele de búfalo, né? Foi chique. Fiz uma chapinha no cabelo. Foi... Tava uma Pocahontas, né? Pocahontas, sem trancinhas. Só faltou as tranças, né? Engraçado, todo mundo queria conversar comigo só pra entrar embaixo do cobertor. Tinha umas horas que a gente achava que assim, era um monstro de 3 cabeças dentro. Né? Dentro da minha fantasia. Tinha umas 3 pessoas junto com a Luciana dentro do cobertor de búfalo, né? Aí as pessoas esquecem que estão jogando, né? Elas chegam assim, olha, meu personagem não vai conversar com você, mas eu vou me enfiar na sua fantasia. Cara, é muito chato isso, né? Porque é seu amigo, mas você tá jogando um live, pô. Tá interpretando o personagem, né? Então, complicado. Pra juntar uma galera pra jogar live tem que ser muito, eu acho, pro meu caso, eu acho que tem que ser muito sério, pra mim, sabe? Acho que vamos jogar, vamos. Então,
faz aquele aquecimento, sem brincadeira, aí começa o negócio sério. Pra você ter história pra contar, senão você começa a ter muita brincadeira. É totalmente diferente de jogar na mesa. Totalmente. A diferença de live pro RPG de mesa, assim, o universo até é o mesmo, né? Mas enquanto o RPG de mesa ele é focado em cooperação entre os jogadores, o live é o contrário, ele tem intrigas. Quanto mais conflitos, né, geralmente melhor é o live action. Porque você tem que ter um objetivo que conflita com o de outra pessoa. Porque é isso que te estimula a conseguir cumprir o seu objetivo. Sim, e as regras são bem rígidas em relação a como se comportar em live action e uso de bebida alcoólica, de drogas, etc. e tal. Isso já complica, né? A pessoa que ainda faz uso. Eu tive uma experiência horrorosa em relação a isso em Olímpia, lá com os meninos, que uma galera resolveu tomar vinho como se fosse sangue. E aí, no meio do jogo, o povo começou a vomitar pela sacada das... Foi horrível. E aí acabou a brincadeira, não tinha mais brincadeira. Não, tem que saber brincar e tem que saber que aquela hora não pode ter nada disso. Nem bebida alcoólica, nada que quebra totalmente o clima, né? Não, quebra o personagem e o personagem acaba quebrando o clima. Né? Exato. Você não consegue mais se manter dentro do personagem, né? Você pode até acabar estragando a aventura de todo mundo por causa de você não tá mais afim de brincar, sabe? Exato. Teve esse live de lobisomem que nós falamos aqui, ele tinha tudo pra ser o melhor live de todos que a gente já fez. Mas o problema foi o frio, né? Tivemos que interromper o live lá pelas 2 e tanto da manhã, porque muita gente tinha ido de camiseta, né? E tinha muita gente que não tava se aguentando de frio, a ponto de não conseguir conversar, sabe? Tá batendo dente, batendo queixo assim, então a parte dos uivos foi engraçada, mas foi inesperado, né? Então a gente parou uns 10 minutos, o pessoal se recompor, né? Rir de novo. Mas aí voltamos aí pro On, que tava bem legal, né? A trama foi bem. Esse é outro problema que eu tenho com o LARP, geralmente eles são de madrugada, eu não tenho mais pique. Eu não dou conta mais de ficar verdade de madrugada. A gente tenta começar cedo, mas até organizar todo mundo, organizar... Não, porque assim, existem 2 tipos de live, ao meu ver. Ou que você escolhe o seu personagem, monta sua ficha e os controladores se viram pra te encaixar e montar uma história pra você. Que esse pra mim eu acho que é o mais difícil de ser montado. É difícil você organizar a logística dele. Ou aquele que eu já montei uns 2, 3, que você monta toda a narrativa, os personagens e na hora você sorteia. Ou você dá pra aquelas pessoas que você acha que tem mais capacidade pra interpretar um personagem chave. Então tem os personagens chaves, os personagens secundários e os terciários, que é aquele pra dar volume, mas também dão graça pra história. Os iniciantes que podem acompanhar a trama, né? Isso é um live que dá mais trabalho pro mestre ou pros mestres escreverem, né? Mas você tem um pouco mais de controle. Exato. Mas essa é uma palavra que não existe mais. Controle. Até você começar o live, né? Porque na mesa você pode falar, não, caiu uma pedra e você morreu. Não tem como.